Você já sentou, parou, pensou e definiu um valor para o seu trabalho e na hora de passar ele para o cliente, cobrou um valor muito menos desse que você já tinha definido? Pois é, eu já fiz isso mais vezes do que eu posso contar. E sabe o que é pior de tudo isso? É que você fecha trabalhos que não sustentam o seu trabalho, que te dão dor de cabeça e eles não são capazes de manter o seu trabalho da forma certa. Se você ainda não me conhece, meu nome é Isabela Guimarães, eu sou estudante de design e já trabalho na área há mais de 5 anos por aí, preciso até de fazer essa conta novamente. Mas no vídeo de hoje eu quero te contar como eu saí desse ciclo de sempre cobrar abaixo do que eu definia ou de sempre cobrar menos do que eu achava que realmente deveria, por esse medo de perder cliente. E eu quero te mostrar como foi esse processo para mim, te dar algumas dicas, eu separei aqui, anotei alguns tópicos que eu acho que são legais trazer nesse vídeo. E quero também, desde o início, tirar a ideia de que você precisa cobrar 10, 100 mil em um projeto, que é essa coisa que essa galera quer colocar na sua cabeça de toda forma. E não é assim que funciona, não é do nada que esse valor vem. Não que não seja um valor justo, mas não significa que todo mundo tenha que cobrar este mesmo valor, porque existe a diferença muito grande entre preço e valor. No meu primeiro projeto de identidade visual, eu cobrei apenas R$ 350, depois de ter investido em um curso de mais de 2.500, não lembro direito quanto era, e depois de um curso, depois de todo esse investimento, o valor que eu cobrei do trabalho, desse investimento, mal pagava, sei lá, uma parcela do curso todo. E não era porque eu achava justo, era porque eu não tinha estrutura e clareza de todo o meu processo e não tinha noção do valor que isso agregava para o cliente final, para a empresa. Porque o preço é o número que vai estar definindo quanto custa aquele trabalho, mas o valor, ele é, por trás dele, a gente tem vários tópicos que fazem ele ter aquele preço final. Então, as coisas que vão entrar no valor e ter aquele número final é experiência, é conhecimento, é a prática, é quantos clientes você já pode ter tido, em que lugares você já trabalhou ou não. Todo esse conhecimento, tudo que você faz com ele vai ser inserido no valor. O tempo que você gasta para poder fazer uma peça, uma identidade visual, toda essa conta é inserida dentro desse valor final. Então, eu já fiz uma identidade visual completa com um valor que a gente pode gastar aí num final de semana. Então, vocês acham mesmo que esse valor pode ser sustentável a um longo prazo? E não era ruim não, tá? Hoje em dia eu ainda olho e vejo que eu já tinha um grande potencial ali na entrega, entregava tudo, todos os tipos de logos, toda a separação de arquivos bonitinha, manual de identidade visual, tudo bem completo. E mesmo assim, eu sempre abaixava o valor e sempre achava que era muito até cobrar 350. Mas sabe por quê? Porque eu não tinha confiança. E a confiança, ela vem da estrutura, do processo. E a partir daí, quando eu percebi isso, eu comecei a mudar. Mas o que que cobrar barato realmente significa? Eu não sou a pessoa que vai te dizer quanto você deve cobrar pelo seu trabalho, que você cobra muito pouco, que isso ou aquilo, porque isso é uma perspectiva totalmente individual de cada profissional. E cobrar barato não é só sobre o valor numérico, é sobre você se posicionar como se você não tivesse valor. O que é importante de entender aqui é que você, que estuda, passou horas pensando, criando um conceito de como tudo aquilo ia funcionar, não pode receber menos do que uma pessoa que abre o computador e faz o que quer. Porque essa pessoa não está praticando, não tem a experiência, não tem o conhecimento que você tem aplicado ali. Então não faz sentido o tempo que você gasta ser maior, pode até ser que seja menor, mas tudo que você faz hoje é por conta de algo que você já fez antes. Então mesmo que hoje você possa fazer um trabalho muito rápido, para que você conseguisse fazer ele rápido e fazer ele bem, com uma estrutura, com o seu processo, com o conceito criado por trás daquilo ali, você precisou aprender sobre tudo isso, praticar, 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 para poder chegar nesse nível de rapidez para fazer o trabalho. E não é porque agora é mais fácil ou mais rápido, só por ser. É porque automaticamente as dúvidas que você pode ter durante o processo de criação, elas já são tiradas porque você já passou por algo parecido antes. E aí quando você está criando essa coisa nova, a sua mente já vai inconscientemente dizendo, isso sim, isso não, aqui sim, vamos fazer assim já que é melhor, porque eu já sei que isso funciona.
E aí você consegue ter um processo de trabalho, um fluxo de trabalho muito mais rápido e muito mais leve por conta da sua experiência. Então não tem lógica, não tem assim cabimento você cobrar menos do que uma pessoa que não sabe de nada, não tem prática, não tem experiência e só abre o computador e faz qualquer coisa. Então barato, na verdade, é aquele preço que não te sustenta. Se você não consegue pagar suas contas com o preço que você tem hoje, isso não é um preço, é só uma corda amarrada no seu pescoço e você está cada vez mais caindo na forca. A segunda coisa que eu separei aqui é sobre separar o medo da realidade. Você pode ficar com medo e achar que se você subir o preço, ninguém vai fechar com você, que você vai perder cliente, que tudo vai cair por água abaixo, que já era tudo, que não tem como, que é impossível, porque com o preço que você coloca as pessoas não fecham. Mas a realidade é totalmente outra, porque o cliente que só procura preço, ele procura pagar barato. Então ele sabe que ele não vai ter uma boa entrega. É aquele cliente que vai te pedir 1000 alterações, vai reclamar de tudo e no final ainda não vai ter gostado do trabalho. Porque ele não vai participar do seu processo, ele só quer ter aquilo pronto. O cliente bom, ele não quer o mais barato, ele quer o mais seguro, o mais claro, o mais confiável. O preço é consequência e não o foco. E sabe como eu vou te provar isso? Se você é designer, por exemplo, quando você vai lá buscar um computador para comprar, você por um acaso lista o computador mais barato? Não. Sabe por quê? Porque você sabe que o mais barato não vai atender o que você precisa para poder exercer a sua função como profissional. Você vai lá e vai listar o mais caro? Também não, porque ele não precisa ser o mais caro. O computador que você precisa atender a sua demanda. Se você edita vídeo, ele precisa de ter uma boa placa de vídeo, um bom não sei o quê. De computador eu não entendo muito, tá? Mas a comparação aqui vai dar para vocês entenderem. Se você precisa de um computador que tem que ter 16 GB RAM e o mais barato tem 8, você vai comprar o de 8? Não vai. Pode ser que o valor seja distante para você. Não é aquele valor que você vai pagar à vista, você vai pagar e o dinheiro vai sobrar, mas você vai dar um jeito de pagar. Porque aquilo ali tem um valor mais alto do que o preço, mesmo que o preço seja muito alto a ser pago. Então você pode dividir, pode dar seu jeito, pode ser que você escolha um que seja um pouquinho menos daquilo que você gostaria ou daquilo que você precisa, mas você vai analisar o que vai ser melhor para o seu caso e você não vai escolher o mais barato só por ser o mais barato, porque ele precisa atender a sua demanda. Então, por que o seu cliente não faria o mesmo? Deu para entender? Então, não é sobre quanto custa, é sobre quanto vale. Porque se hoje você cria uma identidade visual para uma empresa e ela usa daqui 10 anos, olha quantas aplicações e quantas coisas ela vai fazer com o seu logo, com as cores que você selecionou, a tipografia. Pode ser que tenham modificações, redesigns, mas são detalhes. Uma coisa que você faz que vai durar por 10 anos tem um valor muito alto. Então, na hora, não te precificar, porque eu tenho certeza que você precifica bem, mas na hora de cobrar, você cobra errado. A terceira coisa é você ter uma estrutura que vai te dar confiança. E para isso, é claro que você precisa de um bom contrato, enviar uma proposta boa para que o cliente consiga entender o que você entrega, para que ele consiga ver o valor do seu trabalho ali aplicado, pelo menos de uma forma mais simples, que ele consiga começar já a entender isso. Fazer um bom briefing para que você consiga entender tudo sobre o cliente, sobre a empresa e absorver dali o máximo possível para que você crie projetos que sejam aprovados de primeiro, que tenham pouquíssimas alterações. Todo o processo do design, ele é um atrás do outro. Obviamente a gente sempre volta, vem aqui de novo, mas se você começa o projeto muito bem, pode ter certeza que você também vai terminar ele muito bem. Isso é algo interno, porém te deixa confiante, te traz autoridade para si mesmo e quando você se sente assim, você consegue repassar isso para o seu cliente. E se você quiser facilitar tudo isso, todo esse processo, o link está aqui na descrição, é o primeiro link. Lá você vai ter acesso a todos esses materiais prontos, editáveis. Quando eu comecei, essa era a minha maior dificuldade. E hoje, com o Boxflow Design, eu consigo ter isso muito mais fácil, muito mais claro. E só pegar o modelo, ajustar e usar com um novo cliente. Muito fácil, né? E ó, o preço dele vai dar menos que um salgado por mês. Então, assim,
Não inventa desculpa, né? Vai lá e garante logo o seu, começa a usar logo e me fala depois aqui o que você achou, se fez diferença no seu trabalho. A quarta coisa é, defina o seu valor mínimo. Se você quer viver de design, você precisa de fazer a conta literalmente. Quanto que você precisa para pagar os seus boletos, quanto tempo você leva para fazer cada tipo de projeto, quantos você consegue fazer no mês com qualidade, divide tudo isso e esse vai ser o seu valor mínimo. Se o que você está cobrando hoje não chega nem perto desse valor, eu não preciso nem falar que você precisa de mudar isso agora, né? E aí, para te ajudar, obviamente também, que eu não vou te deixar na mão, e no primeiro link da descrição, no box, a gente tem a planilha de precificação. Nela, você vai conseguir fazer todo esse cálculo com base no que você gasta, o que você quer lucrar no mês, tendo essa visão de empresa, quanto que você gasta de tempo na semana, qual a sua disponibilidade de trabalho, para a gente poder entender quanto tem que ser o seu valor mínimo de hora, porque a partir do momento que a gente tem o valor da hora, a gente entende o seu valor mínimo. Mas esse não é o valor do projeto, é o que muita gente confunde. Lá a gente tem uma parte também estratégica, onde a gente avalia o tamanho da empresa, o nível de complexidade do projeto. Então, se a gente fala de um post para Instagram e fala de uma identidade visual, a gente tem um nível de complexidade diferente. E é nesse momento que a planilha mais do que te ajuda, porque além dela te dar o valor hora, fazer os cálculos lá por você, você só precisa preencher, ela vai te dar o resultado automaticamente. Você consegue fazer essa mudança estratégica de acordo com cada cliente, que isso também é uma coisa muito importante. E, além de tudo isso, sabe quando aquele cliente pede um descontinho? Lá você consegue simular se esse desconto é válido ou não para você, se ele não vai prejudicar o seu valor mínimo. É um sonho, né? Fala sério. E esse sonho tá aí, né? Para você garantir. Primeiro link na descrição, não vou falar de novo, tá? Tá na mão, é só pegar. A quinta coisa é treinar a comunicação do seu valor. O cliente não compra só o que é entregue, ele compra a parte tangível, que é o arquivo, e o intangível. Então não é um logo de R$300, é uma identidade que vai comunicar a sua marca com clareza e profissionalismo. Entende a diferença? Então ele vai ter um logo, que é uma identidade que vai comunicar a marca dele com clareza e profissionalismo. Um tempo atrás, tem um cliente que fechou um trabalho com outra pessoa por conta de parcerias diferentes. E aí ele pediu a nossa opinião e a gente falou, olha, a gente podia mudar isso, aquilo, ficaria legal. Porque ele já faz muito trabalho com a gente, não era problema nenhum a gente opinar sobre algo, porque a gente conhece a marca. E aí ele simplesmente falou, olha, quer saber? Eu vou enviar para vocês e eu quero que vocês façam. Porque eu sei que se vocês fizerem, vai ficar bom. Mas sabe o que é uma coisa importante de falar com vocês aqui? Não é sobre o que a gente entrega, é sobre a gente escutar o cliente. É sobre a gente atender ele quando ele precisa, é sobre a gente fazer o mínimo que é nosso trabalho. É a gente se comunicar e conversar a ponto dele ouvir a nossa opinião, aceitar ela e ainda confiar o trabalho na gente, porque ele confia no que a gente faz. Ele sabe que quando ele enviar algo pra gente, a gente vai fazer bem feito, a gente vai enviar, a gente vai ajustar sem problema se precisar, porque a gente quer entregar o melhor para ele. E não só no sentido do entregável, mas quer acompanhar, quer estar presente, quer fazer parte. E olha que como eu te falando isso, já não dá para ver um valor a mais por trás? Pois é isso que você pode aplicar no seu trabalho também. E nem falo pode, eu acho que deveria. Mas eu quero chamar a atenção para um detalhe. Uma coisa importante é subir o valor aos poucos, mas sempre subir. Você não precisa de 300 para 3.000, não faz isso de jeito nenhum. Mas você também não pode ficar travada no mesmo valor de sempre. Eu comecei com os 300, depois fui para os 800, depois os 1.300 e hoje os meus projetos têm um valor que fazem sentido com tudo isso que eu já falei com vocês. Experiência, processos, práticas, clientes, e não significa que ele vai parar por aqui, porque quanto mais o tempo passa, mais o valor vai aumentar. Isso é algo comum da vida. E tudo isso só aconteceu porque eu comecei. A confiança, ela vem do acúmulo, do degrau por degrau. Então não faz sentido você começar um trabalho cobrando 1.000, cobrando 2.000, 3.000. Se você conseguir, ótimo, perfeito. Mas não se sinta mal por cobrar baixo, porque você ainda não tem a confiança de cobrar um valor mais alto, porque você sente insegurança ainda do que você faz, isso é normal.
Porém, quanto mais você fizer, mais confiança e mais experiência você vai ter. E é a partir daí que você não pode parar e precisa aumentar esse valor. E muito importante também, como eu trouxe lá no início, não se apegue a essas pessoas que falam que cobra 10, 100, 200 mil em um projeto. É possível, é real? Sim. Mas essa não deve ser a realidade da sua vida, talvez. Não deve ser o cenário atual que você está. Então você precisa de trazer todas essas perspectivas para o seu ponto de vista. 7, uma dica para te ajudar também a entender o seu valor, entender o que você faz, o que você entrega e poder passar isso para os seus clientes. É uma dica que me ajudou muito, é você ter provas sociais, feedbacks. Então, quando alguém elogiar o seu trabalho, te mandar um agradecimento, falar algo bom do seu trabalho, compartilha isso mais vezes. Principalmente se você criar conteúdo e for design. Se você não criar, posta também. Se tiver um perfil de uma empresa ou um perfil próprio lá que você não posta tanto, mas posta uma coisa ou outra que você trabalha com isso, posta os feedbacks. Eles são muito importantes porque quando a gente pensa também naquele efeito manada, se o outro fez também vou fazer, ele causa um pouco disso nas pessoas e passa uma confiança de ver que a outra pessoa já fez um trabalho com você. Então, se ela tá feliz, tá tudo bem, não vai dar nada de errado comigo. E assim, eu automaticamente confio mais em você. Quando você vai comprar um produto no Mercado Livre, na Amazon, seja lá onde for, você sempre olha o produto, vê que tá ok, tá legal, mas você desce sempre para ver as avaliações. E você conhece as pessoas que comentaram? Não, né? Mas você confia nelas. Porque elas tiveram o trabalho de ir lá comentar e publicar o que elas acharam. Elas mostram foto, mostram que foi bom, que foi isso, foi aquilo. E, poxa, se deu certo com aquela pessoa, por que não vai dar comigo? Então, a vida, gente, ela é assim, é uma réplica atrás de réplica. E até já falei com vocês do livro Roubo como um Artista, né? Então, não é nada como ver coisas também que já funcionam e replicar de uma forma diferente no seu trabalho. Então, vai ser muito bom você conseguir postar esses feedbacks e essas respostas que as pessoas vão ter do seu trabalho. Pode confiar. A 8ª coisa é mudar a sua mentalidade. Um cliente perdido por preço baixo, na realidade, ele é um alívio para você. Porque quando ele te diz não e você também diz por não abaixar esse valor para ele, você abre espaço para um cliente que vai fazer sentido de verdade com o seu trabalho e que realmente vai te valorizar e valorizar o que você vai entregar para ele. Cobrar barato pode parecer seguro, mas é o maior risco de todos quando esse barato realmente está barato, né? De tudo isso que a gente já conversou, se é um valor que às vezes não sustenta, não faz sentido com o seu ponto de vista, né? Com o seu cenário atual, esse barato pode ser muito perigoso para você, porque você vai se acostumar a não crescer. Estrutura sustenta coragem. Quando você tem uma proposta, um contrato, um posicionamento definido, dizer o seu valor vai virar uma consequência. E uma coisa que eu já trouxe em outros vídeos e quero te lembrar de novo: você pode ir com medo ou ficar parado com medo. E se você for com medo, tem a probabilidade de dar certo e de dar errado, mas pelo menos você vai ter feito alguma coisa no lugar de ter ficado parado. E se esse vídeo mexeu com alguma coisa dentro de você, te ajudou de alguma forma, fez você pensar diferente, fez você ir lá no box, garantir a planilha, já mudou o valor enquanto eu tô aqui falando com você ainda, já subiu, viu que é isso mesmo, bora pra cima, já tá doido pra mandar a proposta nova para um novo cliente para fechar e falar que conseguiu. Tô feliz por você. Mas não esquece de comentar aqui também em qual momento que você tá. Se você ainda tá cobrando baixo, se você ainda acha que você tá cobrando baixo, se você já tá cobrando um pouco mais alto e está satisfeito, se você já passou por esse processo de ir crescendo e aumentando e hoje você tá mais feliz ou ainda sente que tem que mudar, tem que aumentar mais, ou se você ainda não começou a cobrar e não sabe como cobrar. Se você já começou, quando você começou a cobrar, já cobrou um valor top e aí se bora e deu tudo certo, me conta aqui a sua experiência. Eu adoro ouvir vocês e ficar respondendo, trocando mensagens. É um espaço também pra gente se ajudar. Se vocês quiserem conversar um pouco mais ali sobre isso, trocar ideias, né? Eu vejo direto também vocês conversando em conjunto ali. E eu adoro ficar acompanhando. Não esquece de comentar. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Se você ainda não me conhece, é o primeiro vídeo que você vê, vai lá no canal para você ver mais vídeos. Trago muito vídeo legal aqui. Todo mês a gente tem um vídeo novo. E é um vídeo assim, mais longo, mais denso, mas para poder te ajudar
de alguma forma de fato. Mas se você quiser me acompanhar um pouco mais, você pode me seguir lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui. Todas as minhas redes sociais também estão na descrição. Lá eu apareço com muito mais frequência do que no YouTube. Você pode me acompanhar um pouco mais de perto. Não esquece de curtir o vídeo aqui também se você gostou e beijo!